Brasil, para o mundo, na verdade, né? Tentar entender o contexto por trás aí do universo das apostas online. E a doutora Verônica Oliveira está aqui com a gente para isso, para essa missão tão árdua. Doutora, agora vamos aproveitar que a sua imagem está perfeita aqui para a gente, o áudio também. Vou refazer a minha primeira pergunta, que foi, né, se a gente já pode considerar que o Brasil hoje vive uma epidemia por conta das apostas online. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e realmente é um tema importantíssimo. Mariana, o Brasil hoje ocupa a terceira posição como o terceiro país que mais consome apostas online no mundo, só perde para os Estados Unidos e Reino Unido. E é uma situação muito grave, muito séria, porque hoje nós temos mais de 270 mil famílias com inadimplência severa por conta das apostas online. São 30 bilhões, Mariana, bilhões de reais que são gastos por mês em apostas. Esse dinheiro que era para usar em educação, saúde, alimentação, usando para aposta. Então, realmente, o povo brasileiro está passando por uma crise de endividamento, de superendividamento, de achar que aposta é investimento, quando, na verdade, representa um risco à saúde mental, às famílias brasileiras, à economia do nosso país. É um problema de saúde pública, não é? A senhora falou sobre essa questão da pessoa ver a aposta online como um meio, né, de investimento. Ela vai ali investir um pequeno valor e se ela ganhar a aposta, o retorno pode ser muito alto. Tem pessoas que começam por conta disso, tem também aquelas pessoas, doutora, que começam apenas por diversão. Em qual momento essa diversão ultrapassa a barreira e vira o vício? Hoje os jogos virtuais deixaram de ser apenas um lazer, uma diversão, passaram a ser um risco silencioso e crescente. Nós estamos falando de famílias endividadas, de conflitos familiares, de saúde mental, apostadores que estão com problema hoje, Mariana, é uma doença. A Organização Mundial da Saúde já deu nome a essa doença, é ludopatia. O que é ludopatia? É um transtorno no comportamento da pessoa que não consegue parar de jogar, ainda que as consequências sejam negativas, ou seja, a pessoa está perdendo, consegue parar. Trata-se de um jogo patológico, há uma compulsão. A pessoa começa a apresentar sinais, Mariana, ansiedade, depressão, insônia. A gente não está falando aqui só de perda de dinheiro. Sim. A gente está falando de isolamento social, perda de trabalho, perda do emprego, perda da autoestima, convívio familiar. Mariana, é um problema gravíssimo. A gente precisa estar alertando quanto aos riscos de saúde mental, porque todo que percebe que está doente, onde que os familiares vão tentar nos ajudar, às vezes quando a situação já está gravíssima, Mariana. Mas eu trago para você e para os nossos ouvintes sinais de alerta, de atenção, de cuidado para a identificação da ludopatia. O primeiro deles que eu acho interessante a gente está falando é o apostador tem dificuldade de parar de jogar. E sabe o que ele fala, Mariana? Por que ele não para de jogar? Porque ele tem que recuperar a perda. Sim. Mariana, isso é muito difícil. É uma bola de neve, na verdade. Exato. Tem um vício mental, a necessidade daquela adrenalina, de estar envolvido no jogo, de ficar esperando o resultado, ver se a aposta dele vai funcionar ou não. E tem também esse desespero do campo financeiro, que quando uma aposta, né, não é conquistada, ele vai ter que recuperar o que ele perdeu. Exato, o nome disso é ciclo de novas tentativas. Ele não consegue parar porque ele acredita que na próxima ele vai recuperar. Outro sinal, mente para a família de quanto está perdendo. E a família começa a se explicar mesmo, porque veja, se eu tenho uma dona de casa e o provedor é o meu marido e ele está apostando, cadê o dinheiro da alimentação? Minha geladeira está vazia. Então eu chego para o meu marido e pergunto, onde está o dinheiro para eu poder fazer a compra?
Sabe o que isso está ocasionando, Mariana? O que você acha no ambiente familiar quando uma mulher, dona de casa, pede para o marido dinheiro e ele mente, porque ele não vai falar que ele perdeu jogando? O que você acha que está acontecendo? Um aumento de violência doméstica e familiar, Mariana. Olha a gravidade do que a gente está vivendo. E a gente está em época de Copa. Quero chamar a atenção para isso, Mariana. Por isso a importância do seu programa. E outro sinal, além de você não parar, porque você acha na sua ilusão de que você vai recuperar, começa a vir os prejuízos. Prejuízo profissional, por quê? Você está com insônia, lembra? Ansiedade, depressão, insônia. Você não está rendendo no seu trabalho, você não está produzindo. E trago um dado alarmante, mas real. Os nossos adolescentes. Mariana, os nossos adolescentes estão jogando. E é proibido o jogo para menor de 18 anos. Me explica isso, Mariana. Eu ia Como é que a gente faz? Exatamente isso para a senhora, porque quando a senhora traz esse imaginário do provedor, da pessoa que deveria, do homem da casa que deveria estar levando esse sustento para a dona de casa e para a família como um todo, a gente tem que incluir também o jovem que cada vez mais cedo está presente também nesses ambientes. Como a senhora disse, é proibido, mas como controlar, como fiscalizar esse acesso? Lhe respondo. Isso é a questão crucial que a gente está vivendo hoje. Publicidade intensiva. E aonde está essa publicidade? Nos nossos aparelhos celulares. E todo mundo, uma criança de 5, 6, 7, 8, já tem celular. Se tem celular, tem a possibilidade de ter acesso a essa publicidade intensiva. Faço acesso a essas plataformas de aposta. E aí eu te respondo, Mariana, como é que um adolescente tem acesso à plataforma no seu celular? Porque não tem o controle do pai e da mãe, Mariana. Sim, mas quando a gente, doutora, olha para uma família que não tem essa organização que se espera, né, da mãe ter o papel dela, o pai o seu papel, ambos serem responsáveis pela criação dos filhos, pela geração da renda, mas pela educação também, e todo esse controle, quando a gente olha para famílias que são disfuncionais, digamos assim, fica difícil também esperar que se tenha essa atenção, esse cuidado com a criança, com o adolescente que está ali sob os seus cuidados. E é por isso que eu, enquanto superintendente da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, em parceria com o PROCON-RJ, a gente tem esse trabalho não só de fiscalizar propaganda enganosa, propaganda que fala que aposta em investimento, promessa de ganho fácil, a gente fiscaliza a partir de denúncia, mas também a gente está aqui, Mariana, orientando, fazendo campanha, fazendo palestra, curso de conscientização, a gente tem curso de educação financeira, Mariana, a solução para isso que a gente está vivendo chama-se educação financeira. Consumo consciente. Você trazer para a família, e no meu curso de educação financeira, nas minhas palestras, eu pergunto para as pessoas que estão ouvindo, vem cá, vocês são pais, são mães, vocês, em algum momento, durante o dia, quando se reúnem em casa, vocês conversam com seus filhos sobre dinheiro, onde ele vem, para que ele serve? Parece que é quase um tabu, né, conversar sobre dinheiro. Exato. E você já respondeu a minha pergunta, Mariana. Se o adolescente, a criança, faz parte do gasto, ele é responsável pelo que ele gasta. Então ele tem que saber onde ele está gastando. Sobre financeira, que a gente tem que aprender desde o início. A gente tem que saber se relacionar com o dinheiro. Não deixar, Mariana, a emoção tomar conta, que é o que acontece quando a pessoa está na ludopatia. Impulsividade, compulsão, a pessoa não sabe parar, o dinheiro sendo apostado de forma continuada, a pessoa não sabe nem quanto já perdeu, Mariana. É uma situação totalmente insalubre. Por quê? Quando a gente fala de educação financeira, a gente passa pelo planejamento econômico, diálogo familiar, responsabilidade compartilhada dos gastos de casa. Todo mundo que tem gasto tem que ser responsável. Eu, numa palestra, Mariana, se você me permite, eu vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa chegou, eu fui levada por um motorista para uma determinada palestra. Esse motorista foi parado enquanto me acompanhava por um colega de trabalho. O colega disse assim, faz um pix de R$20 para mim, fulano, por favor. Aquilo me chamou a atenção. Parei, ele parou de me conduzir, virou para o rapaz, R$20 para quê? Não, me dá aí, depois eu te explico, me dá aí, que eu tô com a minha filha aqui no telefone, me dá aí. Ele fez.
Eu subindo para ir da flecha, não me contive, pergunto, esse dinheiro foi para quê, fulano? Foi para o PET da pessoa que pediu. Pro PET, você deu R$20 pro PET, doutora, a filha pediu R$20 pro PET e ele não tem. Mas como ele sabe que não tem? E, doutora, isso é outro assunto. É por isso que a senhora está aqui. A gente tem que conversar, porque tem muita gente que está jogando, está perdendo dinheiro, não tem nem o dinheiro do PET. Nossa. Se não tem o dinheiro do PET, Mariana, o que você deduz que como é que está essa família, Mariana? Pois é, não vai ter o dinheiro do leite, do arroz, do feijão, da conta de luz, de nada. É muito complicado, por isso a importância da gente estar orientando o planejamento financeiro, educação financeira, a gente estabelecer metas, conversar com os nossos filhos, olhar para o nosso lado, talvez um amigo, um parente esteja precisando de orientação, de ajuda. Nesse momento, Mariana, a gente tem que identificar que ele precisa de ajuda, porque às vezes ele não vai identificar. Ele não sabe quais são os sinais. Só que a gente pode aqui já dizer que não fala só de perda de dinheiro. É um endividamento que cresce, é um gasto com cartão de crédito e com empréstimo. Sabe para quê, Mariana? Para continuar apostando. Não está mais comprando comida, está apostando. E a bola de neve vai crescendo, o círculo vai ficando cada vez mais vicioso e atingindo não só a saúde mental do apostador, mas o convívio familiar, atinge o trabalho, atinge a ele que se isola porque ele não quer reconhecer que ele está perdendo dinheiro e acaba muitas vezes com a perda da vida dessa pessoa, Mariana. Todo mundo acaba pagando também, né? Todo mundo que está... Inclusive a sociedade. Muito volta. Bem, Mariana. Doutora, são 2h38, eu preciso fazer um break rapidinho e a gente já volta para continuar esse assunto, tá bem? Estamos de volta recebendo hoje aqui no Contexto, né, online aqui com a gente, a doutora Verônica Oliveira, que é delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e também superintendente da Secretaria de Defesa do Consumidor. O nosso assunto hoje é muito sério, você que está acompanhando o Contexto desde o início sabe que nós estamos aqui conversando sobre os riscos e todos os prejuízos, sejam eles financeiros ou mentais, que as bets, as apostas online, têm trazido cada vez mais para a vida do brasileiro, não é isso, doutora? E aí a gente recebeu perguntas aqui na Rasca, e eu vou ler para a senhora, porque essa pergunta até traz o contexto que eu já iria entrar. A senhora falou sobre a questão dos jovens, das crianças até mesmo, terem acesso muito cedo aos celulares, à internet, né, como um todo. Elas estão ali nas redes sociais, nas plataformas e acabam sendo impactadas por essa publicidade que chega. Mas elas também são impactadas pelos influencers, né, doutora? Hoje a gente está na era em que qualquer pessoa, se cair no gosto da população ali, do público que acompanha, vira um fenômeno, vira aí um influenciador e começa a ditar regras e as pessoas realmente seguem o que aquela pessoa fala. Muitas pessoas influenciam para o bem, a gente sabe, mas tem também quem não tenha a responsabilidade de influenciar sempre para o que é bom, né? E aí a nossa pergunta, a gente recebeu aqui da ouvinte, dizendo por que o governo deixa essas pessoas famosas fazerem propaganda desses joguinhos? A gente tem duas problemáticas, né? O fato de pessoas famosas usarem sua influência para isso e, do outro lado, isso estar com uma permissão, digamos assim, muito grande, né? Até que alguém haja, alguém interfira, muito se é falado ali, influenciado na rede daquela pessoa. Por conta disso, ano passado, eu vou começar a contextualizar e vou pedir até a ajuda de quem fez essa pergunta para procurar no Google uma nota técnica que foi feita em conjunto, porque, como eu disse a você, Mariana, nós atuamos na fiscalização. Sim. Na apuração de denúncias e na aplicação de medidas administrativas, além da campanha de orientação e educação. Então, ano passado, devido a essa gravidade, porque eu falei, desde 2021 a 2024, houve um aumento de 153% de empresas licenciadas, eu não estou nem falando aqui das ilegais. Aí vamos passar para o papel do influenciador. Aí você já respondeu. Responsabilidade é a palavra, e digo mais. Responsabilidade social. Qual é o seu papel na sociedade? Eu tenho o meu papel, como delegada, como superintendente, como mulher.
Você, não sei se é mãe, quem é mãe tem aí no papel de mãe, eu não sou mãe. Professor, tem que educar, tem que zelar pelas crianças. E o influenciador digital? Qual é a importância dele? Total. Tem pessoas que ficaram endividadas e relatam isso nas minhas palestras porque são fãs de determinada pessoa que depois que essa pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas que a pessoa me relatou na palestra, o filho fez uma dívida de R$40 mil quando viu aquela pessoa, que ele era fã, falar de uma determinada Beth, que eu não vou também dizer aqui o nome. R$40 mil. Sabe o que a mãe falou para mim, chorando copiosamente, porque eu abro para o momento de compartilhar? Ela teve que cancelar o 10º período da faculdade de Direito do filho e internou ele numa clínica de dependente, porque ele perdeu R$40 mil. Sabe em quanto tempo? 2 semanas. Meu Deus. Aí, o que eu falei da nota técnica? Existe uma nota técnica feita pelo PROCON RJ, Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e Senacom, feita em junho do ano passado. A gente ali está recomendando a responsabilização dos influenciadores. São feitas várias recomendações, porque esse é o papel da nossa secretaria. Tanto a Secretaria Estadual, PROCON, quanto a Secretaria Nacional. Todos estão nesse trabalho de articulação para tentar fornecer ao consumidor, que é apostador, porque é uma relação de consumo, a proteção que o Código de Defesa do Consumidor dá a todo consumidor reconhecidamente por lei vulnerável. E, doutora, como é a resposta da Justiça? Porque as pessoas têm que procurar. As pessoas sendo, né, intimadas, lesadas no sentido do público que acompanha, né, a vítima, mas em relação ao influenciador, né? A gente pode colocar aqui o caso da Virgínia, por exemplo. Ela participou da CPI das Bets, ela respondeu por aquilo dali e ela continua fazendo, não deu em nada. Inclusive, agora a gente tem uma polêmica recente envolvendo a Copa, que foi no jogo de Cabo Verde, que ela não só divulgou a aposta, mas também instigou as pessoas a votarem ali na... Ela e um outro programa, né, que inclusive foi divulgado nas mídias sociais, que existe um determinado programa que inclusive está respondendo a processo por conta disso. Isso, porque, né, além de divulgação, eles também estavam dizendo... Induzem a erro o consumidor. Isso, como isso está no Código de Defesa, não pode, isso tem que ser punido. Isso é um está crime. No Código. E você não pode, no Código de Defesa do Consumidor, nós todos os consumidores que somos, todos nós somos consumidores, temos, portanto, direitos assegurados. Está lá no artigo 6º. Primeiro direito fundamental, direito à informação clara e objetiva. Você não pode ter dúvida do serviço que você está contratando. E eu te trago um exemplo de uma publicidade abusiva, é você dizer inicialmente que aposta em investimento. E outra, sabe esses bônus e rodadas grátis que as plataformas tentam fisgar o apostador vulnerável? Sim. Existe até uma dificuldade de você utilizar esse dinheiro. Existem regras que não estão claras, e a pessoa precisa saber. E outra, você ganha um dinheiro apostando. Você sabe como é que você faz para retirar esse dinheiro que você ganhou na aposta? Outras regras. Então, as informações, elas precisam ser claras e objetivas. Não tem que se fiscalizar. E no próprio código está dito quais as formas de você punir. Está lá, são várias formas, até a exclusão do programa, além de multas. Só que a gente está falando de algo que mexe com muito dinheiro. Uhum. E pelo menos o lado bom que eu trago também a vocês que estão nos ouvindo, que estão acompanhando as redes sociais já essa semana já foi feito mudanças. Não sei se vocês estão sabendo, o próprio Ministério da Fazenda, individualmente em conjunto com outro ministério, inclusive na Secretaria Nacional do Consumidor, já estão mudando a forma de fazer propaganda. Exemplo, tem que dizer do risco à saúde, igual cigarro. Igual cigarro. Tem que dizer do risco. Está tendo mudança, eu até repostei nas minhas redes sociais que já está havendo endurecimento na legislação por conta do que mais fisga e chama a atenção do consumidor vulnerável, que é a propaganda. Está tendo muito propaganda. Hoje a gente não sabe se a pessoa que está assistindo um jogo de futebol, Mariana, está assistindo porque é apaixonado pelo seu time ou porque apostou e está com dinheiro ali, ele está rezando para que o que ele apostou sai ali no resultado. Não, tem para muita gente, doutora, a Copa do Mundo não terminou ainda. Não. Né? Não é porque o Brasil não está jogando
que as apostas se encerraram. Então, a gente sabe que muita gente está acompanhando não porque quer saber quem vai ser o campeão de 2026. Estamos vivendo um desvirtuamento da paixão nacional. Essa é a nossa realidade. E eu queria trazer um dado que eu acho importante, porque a gente só falou de um público vulnerável, os jovens e os adolescentes. Mariana, você acredita que existe um outro público que, se eu falar, eu quero ver a sua reação, porque eu estou olhando para o teu rosto? Sabe qual é um outro público? Sabe qual é o outro público que é atingido, Mariana? O desempregado. Imagino que sim. Desempregado aposta, Mariana, com que dinheiro? É a pergunta que não quer calar. Daí você vê a gravidade. Desempregado, o idoso. Aí entra no campo da dívida que vai além dessa contraída no jogo em si, mas aqui envolve outras esferas, né? Porque para ele jogar, é o que a senhora falou no início, ele vai ter que pegar um empréstimo que não é para colocar comida esse é o raciocínio. É para manter o cartão de crédito, vício. Empréstimo, para manter o vício. A pessoa está desempregada. Mas aí qual é a fundamentação? A dificuldade financeira, ela favorece a ilusão. Ela acha que a aposta é uma fonte de renda, é um investimento. Ela está desempregada, ela precisa de dinheiro. Outro público vulnerável, o idoso. Por quê? Sabe o que eles alegam? O quê? Falta de companhia. Carência afetiva, Mariana. O idoso não recebe visita de familiar. Sabe quando o familiar visita o idoso, Mariana? Quando? No dia do pagamento. A gente escuta isso e olha para aquela cara, ainda mais quando eu trabalhava em delegacia. É muito triste. Você vê claramente que a pessoa quer ser acolhida. Sim. E às vezes ela procura. Por isso que o terceiro público são as pessoas vulneráveis emocionalmente. Porque ela busca atenção, ela busca diversão, porque ela não tem companhia, ela não tem parente, ela não tem mais o filho, o neto, ninguém visita essa pessoa. O idoso está nesse grupo também. Além das pessoas emocionalmente fragilizadas, as pessoas que têm um uso fácil do cartão de crédito, porque o limite do banco está como? Está lá em cima. Então vamos pegar dinheiro. E está gastando como? Com aposta. E esse cartão de crédito, ele é um grande vilão, já nem entrando nesse assunto de bet. Ele é um grande vilão porque o brasileiro, ele tem aquela ideia de que o cartão de crédito é uma extensão do salário dele. Exato, eu falo isso na minha palestra, Mariana, exatamente isso. Então, é um duplo problema. A administração errada do cartão de crédito, que no Código de Defesa do Consumidor é direito do consumidor, o uso do crédito responsável. E você vê que pelas bets, o cartão de crédito e os empréstimos hoje não são as maiores dívidas do brasileiro, são as bets, são as apostas. E as próprias pessoas endividadas é um outro público que se envolve nesse tipo de jogo. E, infelizmente, essas pessoas acabam entrando na ludopatia de uma maneira silenciosa, sem perceber, não reconhecem que tem um problema. Se você não reconhece que tem um problema, que você está doente, você vai procurar um remédio, Mariana? Não. Por isso que existe essa crescente, entende? Da gravidade do problema e por que a gente fala tanto disso? Porque é um risco significativo, não só de perda financeira, e você já falou, é perda do convívio familiar, perda de emprego, isolamento. Doutora. Você imagina uma família, a mulher às vezes não sabe nem que o marido está jogando, quer dizer, mentira, falta de transparência, falta de diálogo, acaba com a família, acaba com o trabalho, a economia não está indo bem, saúde, olha o quadro. Envolve, são vários setores. Várias camadas. Várias camadas. E, doutora, a gente está caminhando para o finalzinho aqui do programa já. Eu queria, para a gente fechar, perguntar, quando a pessoa já está nesse nível em que ela vai se enquadrar na doença, ter todos os sintomas, né, fazer parte mesmo ali desse público, existe saída? E qual conselho que a senhora daria, tanto para essa pessoa quanto para os familiares também, que muitas vezes vão ser as pessoas que vão agir, né? Que vão tentar salvar. E são os mais atingidos, vão agir e são os mais atingidos pela perda financeira. Primeiro, a pessoa tem que reconhecer que tem um problema e imediatamente parar de apostar. Parar de tentar recuperar, ter essa ilusão de tentar recuperar a perda. Reconhecer o problema, parou de jogar, vamos buscar nossa rede de apoio. Quem são
Quem faz parte da nossa rede de apoio? Amigos, parentes, líderes comunitários, líderes religiosos, pessoas que dão sua confiança. Agora, rede de apoio é uma coisa, a gente precisa ter acolhimento. Sim. Mas também temos ajuda profissional, como, por exemplo, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Verifique você que está passando por essa situação, se o município onde você reside tem no CAPS atendimento para ludopatia. O SUS, Mariana, a gente tem muita gente procurando o SUS, e agora o SUS está tendo que capacitar seus servidores para essa demanda, que está grande. Temos também jogadores anônimos, entra no site dos jogadores anônimos, não temos os alcoólicos anônimos? Sim. Temos jogadores anônimos. Temos que procurar ajuda com psicólogo, se for o caso de intervenção médica, um psiquiatra. Tem agora, Mariana, terapeuta de dependência digital, que está atuando de uma maneira sobrenatural nos dias atuais. Terapeuta de dependência digital. E outra, existe até na Secretaria de Prêmios e Apostas, que é a secretaria criada, vinculada ao Ministério da Fazenda, que cuida de todos os jogos no nosso país. Lá, você já sabia, Mariana, que tem o autobloqueio do próprio apostador no seu celular? Isso eu já sabia. Você pode mandar um e-mail, né, para o site e solicitar esse bloqueio e pedir ajuda. Bloqueio por um mês, mas é um bloqueio, pelo menos para você respirar pra ver se, né, e identificar. Em um mês alguém faz um milagre. Entende como é que a gente está? A gente está nisso aí. Então, a gente tem o autobloqueio, que a gente vai através do site da Secretaria de Prêmios e Apostas, e a gente tem que procurar a ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, CAPs, jogadores anônimos. Nós temos que procurar ajuda, assim como identificar que estamos doentes, estamos com um problema de ludopatia, que cresce em silêncio. Recado dado, recado muito importante, muito obrigada pela sua participação. Doutora, inclusive amanhã você vai estar na cidade, né? Se quiser fazer o convite, falar um pouquinho também para os nossos amanhã, ouvintes. Sim, muito obrigada por essa oportunidade. Amanhã eu vou estar palestrando na Faculdade Estácio de Sá, de Angra, às 10 horas sobre esse tema. E lá a gente vai tirar dúvidas, vou mostrar a questão também do balcão do consumidor que existe em Angra, que tem atendimento jurídico, assistência social e psicológica, é uma extensão do PROCON do consumidor lá na região de Angra. Então eu gostaria de aproveitar e convidar todos na Faculdade Estácio de Sá. Amanhã eu vou estar falando sobre esse mesmo tema, 10 horas da manhã. Convite feito, muito obrigada mais uma vez, eu que doutora. Agradeço.